Digamos que eu tenho agora o seguinte problema em mãos. Eu tenho uma partícula de massa m que está sujeita à ação de uma força central. Uma força central é uma força que deriva de uma energia potencial que depende só da distância da partícula até o centro de forças, ou seja, depende apenas da coordenada esférica R. Ora, isso então nos remete muitas vezes, se bem que nesse caso, a rigor o movimento se dá no plano. Mas vamos pensar no caso mais geral possível. Então, dada uma partícula de massa m sujeita a uma força que deriva de uma energia potencial que depende só da coordenada R, o nosso problema é o de escrever a lagrangiana para essa partícula. A lagrangiana a partir da qual nós vamos poder escrever as equações de movimento para esta partícula. Muito bem. Somos levados de novo agora a um problema envolvendo coordenadas generalizadas. Quais são essas coordenadas? São as coordenadas esféricas agora. R, θ, ou melhor, R, φ e θ. São três coordenadas. R é a distância da partícula até o centro de forças. Φ e θ são variáveis angulares. De forma que esse problema pode ser pensado no seguinte problema. Escreva a lagrangiana em coordenadas esféricas quando essa partícula de massa m está sujeita a uma força central. Uma força tal que ela pode ser obtida como gradiente dessa energia potencial. Força igual a menos o gradiente da energia potencial. Muito bem. Então, nós agora estamos diante do problema apenas o problema básico, né, de escrever a lagrangiana dessa partícula. Ora, a lagrangiana de uma partícula que se move no espaço em coordenadas generalizadas. A lagrangiana é sempre m vezes v ao quadrado dividido por 2, né, menos u, é sempre assim. Né? Ora, neste caso, u depende só da coordenada r. Né? Então, o problema é aquele de determinar a velocidade ao quadrado, o módulo da velocidade ao quadrado, né? V2, e como escrever V2 em coordenadas esféricas. Muito bem, existem exercícios na apostila, vocês acho que resolveram também, alguns assim, né? Mas o fato é que V ao quadrado, e esse é o ponto, né? V ao quadrado é igual a ds. S é o elemento de comprimento e ds é o elemento de comprimento infinitesimal. Então é ds dt ao quadrado. Né? E o problema então é que isso nos remete a determinar sempre ds ao quadrado. Né? Porque isso aqui é a mesma coisa que ds ao quadrado dividido por dt ao quadrado. Pode ser pensado assim também. Né? De forma que ds ao quadrado, quero lembrar, né, que em coordenadas cartesianas, ds ao quadrado igual a dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. Agora, se eu usar
um outro conjunto de coordenadas, esse ds vai ser escrito de um jeito diferente. E esse aqui pode ser o ponto de partida, inclusive. Né? Escrever dx ao quadrado, dy ao quadrado, escrever dz ao quadrado. O fato é que em coordenadas esféricas, ds ao quadrado é igual, primeiramente, dr ao quadrado, veja, dr, ou seja, é uma distância infinitesimal, né, quando eu considero essa distância em termos da variação da coordenada r, por uma quantidade infinitesimal. Então, ds ao quadrado igual a dr ao quadrado mais r2 vezes seno ao quadrado de θ vezes dφ ao quadrado. Veja, depende, sim, é sempre bom lembrar, eu vou chamar atenção para isso já já, mais R2 vezes dθ ao quadrado. Veja bem, ds ao quadrado depende de dr ao quadrado, depende de dφ ao quadrado e depende de dθ ao quadrado. O problema é sempre de determinar esses fatores aqui. Né? Em coordenadas esféricas, ds ao quadrado igual a dr ao quadrado mais r2 seno ao quadrado de θ vezes dφ ao quadrado mais r2 dθ ao quadrado. Consequentemente, o que nós estamos dizendo é que a velocidade ao quadrado é igual a r ponto ao quadrado dr dt ao quadrado mais r2 vezes seno ao quadrado de θ vezes, aqui eu tenho que dividir por dt ao quadrado, ou seja, dφ dt ao quadrado vezes φ ponto ao quadrado mais r2 vezes θ ponto ao quadrado. Então, veja só, a lagrangiana, consequentemente, ela é escrita assim, L é igual a m sobre 2 vezes r ponto ao quadrado mais R2 seno ao quadrado de θ vezes φ ponto ao quadrado mais R2 vezes θ ponto ao quadrado menos U de R. Está aqui a lagrangiana. Quais são as equações de Euler-Lagrange? Aqui é um exercício relativamente simples, né? Mas é bom sempre estar atento para esses detalhes, né? A primeira equação é d dt. Veja, tem a mesma forma para qualquer coordenada. dl dr ponto menos dl dr igual a zero. ddt de dl d θ ponto menos dl dθ igual a zero. ddt de dl d φ ponto menos dl dφ igual a zero. Então, veja, é uma questão de habilidade só, de derivar parcialmente, né? Por exemplo, esse primeiro termo aqui, dl dr ponto. dl dr ponto é m vezes r ponto. Consequentemente, esse primeiro termo é m vezes d2r ponto dt. É igual a m vezes d2r dt2, esse primeiro termo. Este segundo,
envolve derivadas de L com respeito a R. E tem derivadas de L com respeito a R aqui, tem derivadas de L com respeito a R aqui, e tem derivadas de L com respeito a R aqui. De forma que é uma questão só de fazer derivadas. Eu tenho aqui a Lagrangiana e tenho aqui as equações de Euler-Lagrange.